Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, Cássia e todos os nossos ouvintes e espectadores. Boa tarde, Vera. Olha aqui, Vera, a gente estava informando que a partir de 6 de maio começa a vacinar aqui em São Paulo o pessoal de 60 anos. Não pega nem você, nem a Cássia, né? Não, a gente ainda está lá atrás na fila, né, Vera? Ainda demora mais de 10 anos depois disso, Sardenberg, querendo dar um spoiler aqui a meu respeito. Ela está falando, viu, 10 anos de idade para chegar na faixa etária, não 10 anos para ser vacinada, pelo amor de Deus. Que não 10 anos de vacina, exato. Bom, Vera, a gente conversou sobre tanta coisa aí, sobre pauta, que eu nem me lembro mais o que ficou de você comentar. Pois a gente estava comentando mais cedo, Sardenberg, a respeito das declarações do presidente Jair Bolsonaro, né? Nessa manhã, diante dos seus apoiadores, né? Isso, fez novas ameaças ao Supremo e ameaças em geral, né? Essas ameaças veladas que estão se tornando rotina na vida do presidente e que não deveriam, Sardenberg, diante da gravidade do que a gente está passando, né? Ele diz que nós estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil, que existe um barril de pólvora aqui colocado, que a temperatura está subindo, a população cada vez mais numa situação mais complicada, e que ele está esperando apenas uma indicação da população a respeito do que gostariam que ele fizesse para tomar providências. Não deixa claro que providências são essas. O que ele enxerga como um barril de pólvora, ele usou para fazer essas declarações. Uma reportagem do jornal Correio Brasiliense que mostra algo de que a gente vem tratando aqui, de que a imprensa em geral vem tratando, que é o aumento da miséria, o aumento da fome em decorrência da pandemia de Covid-19. Mas ele pede uma sinalização da população para tomar providências, não deixa claro que providências seriam essas, diz que está disposto a fazer tudo que a população pedir para ele. Mas a gente não tem nenhum clamor de uma parcela significativa da população, a não ser que sejam aqueles apoiadores mais fanatizados do presidente, para que ele tome alguma providência antidemocrática, alguma providência intempestiva. Então, a insistência do presidente em se referir a esse tipo de possibilidade, estado de sítio, providências que a gente não sabe quais são, vai acrescentando sempre um teor de instabilidade, de medo, que a gente não deveria ter de sentir nesse momento em que estamos lidando com um vírus da letalidade que a gente está lidando, né? Exatamente. E o medo que se tem é o medo da Covid, que começa a chegar perto das pessoas, né? A cada dia que passa a gente tem notícia de pessoas próximas, famílias próximas que vão sendo, enfim, atingidas pela doença, e o que vai mostrando como ela está se espalhando, né? Exatamente, Sardenberg, está cada vez mais próximo, está descontrolado. Hoje a gente teve uma notícia auspiciosa, mas que a gente sempre fica ali com cautela para analisar, porque a gente já viu outros anúncios que não se concretizaram no momento em que foram feitos, de mais 15 milhões de doses da vacina da Pfizer, por parte do Ministério da Saúde. Mas a gente sabe também que, dado o nosso atraso vacinal, e dada a maneira como o vírus está espalhado pelo Brasil, a sua transmissão está rápida, está alta e está sem controle, esses anúncios não são o suficiente para nos tirar desse momento de maior gravidade da pandemia que nós estamos vivendo. Então, por tudo isso, além da chegada de vacinas, é necessário que a gente tenha, por parte das autoridades, um discurso uníssono, firme, pautado na ciência, pautado na cautela, para que as pessoas fiquem em casa contra qualquer tipo de possibilidade de revolta social. Não é o papel de um presidente da República instigar os ânimos da população no sentido de uma revolta social ou algo do gênero. E se ele acha que a fome é um problema tão sério ao ponto de colocar em xeque a nossa segurança, colocar em xeque mesmo a estabilidade democrática do país,
caberia ao governo anunciar medidas mais firmes e mais fortes no sentido de dar um socorro, um suporte a empresas e às pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente sabe que a nova fase do auxílio, de 4 meses, que varia entre 150 e 375 reais, ela é muito inferior ao que já foi dado. Também sabemos das nossas limitações fiscais, mas justamente por isso o presidente não deveria ficar dizendo que a situação é crítica, que a qualquer momento a gente pode ter um problema mais sério no Brasil, que estamos sentados sob um barril de pólvora, sob pena da gente ver aí manifestações mais radicais e mais incontroláveis, pensadas pelo próprio presidente da República, né? Exatamente. Situação bastante difícil. E a França agora também não deixa a gente para lá, né? Isso, escrevi hoje na coluna que a gente vai ficar aqui ilhado com o vírus e com o Bolsonaro. É o destino dos brasileiros, ficar encafiado aqui dentro, porque daqui a pouco vamos ser proscritos de outras partes do mundo também, Sartenberg. E só mais uma coisa que você colocou na sua coluna e eu soube também, a questão da entrada nos Estados Unidos, né? Não é que brasileiro é proibido de entrar nos Estados Unidos, é proibido de entrar nos Estados Unidos as pessoas que têm o estado no Brasil. Se você ficar fora do Brasil durante 14 dias, em quarentena de 14 dias, aí você pode. Então o pessoal está indo, o México aceita brasileiros, ainda aceita. Então diz que tem uma lotação de brasileiros em Cancún. Em Cancún, já ouvi também em Aruba, já ouvi em Punta Cana, na República Dominicana. Então o Caribe virou aí um entreposto, né, para os brasileiros entrarem nos Estados Unidos. E você veja a mentalidade que os negacionistas conseguiram incutir em uma parcela da população brasileira, sabe, Mary? Os mesmos que reclamam aqui de ter de fazer distanciamento, de ter de ficar em casa, dizem estar sendo tolhidos na sua liberdade individual, etc., ficam graciosamente trancados 14 dias em quartos de hotel para poder tomar a vacina, quando deveria ser um direito de todos se vacinar no Brasil, não precisar fazer nenhum turismo de vacina. E a mesma situação, né? Lá é chique você ficar em quarentena. E aqui é algum tipo de afronta à sua liberdade individual. Os valores são muito deturpados no Brasil. A gente tem que parar como sociedade e pensar no tipo de coisa que a gente está defendendo, no tipo de atitude que a gente está tomando. Vera Magalhães, obrigado. Hoje com horário antecipado, por causa lá das gravações do Roda Viva. Vera, muito obrigado. Amanhã voltamos nos horários normais. Amanhã com a programação normal. Um beijo, Sardenberg, Cássia e ouvinte. Até mais, Vera.